Complete a música. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Olá senhores, bem-vindo ao canal. Creio que bastante gente aí deve se lembrar do Metaforando. Fazia tempo que eu não ouvia falar dele, tinha dado uma sumida aí parece. Eu lembro que há um tempo atrás só dava ele no YouTube. Ele ficava manjando as microexpressões faciais das pessoas pra falar se elas estavam mentindo ou não. Até que teve um pessoal que começou a desconfiar que o próprio Metaforando nem sabia o que ele estava falando. Que esse negócio de microexpressões faciais é uma pseudociência e que o Metaforando estava enganando o grande público. Mas eu sinceramente não acredito nisso. Sou um grande fã do trabalho do Metaforando e agora parece que ele resolveu se dedicar a descobrir traições. Mas antes de colocar o vídeo do Metaforando, eu queria colocar um outro vídeo aqui que eu achei bastante constrangedor. Fiquei até com dó do marido aí nessa situação. Eu queria que os senhores analisassem as imagens e falassem pra mim o que você faria se tivesse numa situação dessa. Se você fosse casado com um abraço de merendeira e ela te desrespeitasse no meio da rua, comparando você com um cara muito, mas muito gato. Aqui, ó. Que tá vindo. Olha, gente, aquilo ali. Não, não vai não, rápido. Ó, meu marido. Por isso que eu gosto de um gordinho. Você tá me levando pra onde, Bruno? Pra almoçar. Por isso que eu não namoro, não casei com um homem daquele malhado. Porque hora dessa aí, ó, nós estamos indo almoçar e ele tá vindo levar pra correr num sol quente desse. E o meu gordinho tá levando eu aonde? Pra almoçar, entendeu, gente? É a vida, é assim que acontece. Tá aí, senhores, será que os homens estão acordando ou mais ou menos? Porque esse vídeo me pareceu um pouco desrespeitoso com o marido e de certa forma constrangedor. A esposa ficar falando do shape de outro cara, dando risada da condição física do marido e ainda filmar e colocar isso na internet, pra mim é um tapa na cara da sociedade. Se fosse eu nesse exato momento, ia parar o carro, ia falar pra senhora e ir lá correr com o cara que ela filmou, porque no fundo talvez a madame, mesmo casada, achou interessante o porte atlético do cara, mas pra fazer uma piadinha ali com o marido, que tá suavemente acima do peso, já o cara tá correndo embaixo de um sol quente, mas o cara tem o shape, né, senhores? Enquanto isso o marido tá com a teta marcando ali no cinto de segurança. Mas esse tipo de comparação e brincadeira não é aconselhável. Vamos supor que tivesse passando uma cavala na rua e o marido fizesse esse mesmo tipo de comparação. Será que a esposa ia achar gostosinho? E outra coisa também, senhores, não querendo falar nada, mas eu conheço um abraço de merendeira só pela voz. Claro que nem se as imagens da esposa aparecesse, eu ia ficar avaliando o VSM dela, mas eu tenho quase certeza. E será que é justo isso com o marido? Vamos supor que sim, a guerreira possui o braço de merendeira. Na minha opinião, automaticamente ela já não tem o direito de falar nada. E nesse caso aí, eu acho que só foi uma piada. Pelo menos eu prefiro acreditar nisso. Mas se o marido tá andando com a sua esposa na rua e porventura ele sofra de tetismo por estar suavemente acima do peso e do lado do casal passe um cara muito, mas muito gato, se a esposa olhar pro cara, isso pra mim é uma traição. O cara ali mesmo já deve informar a guerreira que ela se tornou amiga a partir daquele momento. Da mesma forma o marido também. Não é só uma falta de respeito com a pessoa que você tá do lado. Isso, principalmente se é o homem que faz, é uma das maiores gadices que um homem pode fazer na vida dele, que é tá com a esposa, independente se é braço de merendeiro ou não, e mesmo assim ele fica olhando pra outras na rua como se fosse um animal. A fera enjaulada. Isso aí não é coisa que se faça. O homem que faz isso deveria ter vergonha, porque além de ser uma coisa feia, geralmente as outras pessoas em volta também percebe esse tipo de comportamento. E pra que o cara vai dar uma de gado assim à toa? Principalmente se ele sofrer de tetismo. Pra que um cara casado ou acompanhado com uma pessoa vai ficar olhando pra uma cavala na rua a troco de nada? Será que o cara acha que existe a possibilidade da cavala retribuir esse olhar que ele deu pra ele? Talvez, nunca saberemos, né? Mas eu acho que isso nunca aconteceu. A não ser, é claro, que ou o cara seja muito gato ou tenha boas condições financeiras. Mas mesmo assim é feio, né? Não aconselho a nenhum homem ter esse tipo de comportamento. Agora a esposa então nem se fala. Pra mim isso é muito mais feio quando parte da esposa desrespeitar o marido dessa forma do que o marido. Tem aquele fator, né, que dizem que o homem é visual e às vezes é difícil de controlar mesmo. E se a pessoa dá só aquela olhadinha só pra tirar a fotografia mental, beleza, né? Como diz o Tiagão, as emoções estão aí pra ser sentidas e às vezes a gente nem percebe. Mas o homem que fica olhando fixamente pra uma pessoa na rua, independente se ele tá acompanhado ou não, ele pode ser acusado de importunação e parar na cadeia. Então parece que não compensa, né?
Mas infelizmente essa lei só vale pros homens. As donzelas que ficarem olhando pros caras na rua, principalmente nesse contexto aí, se for um cara bombado e tudo mais, não dá nada. E isso não é justo. Essa senhora aí, possivelmente braço de merendeira, merecia no mínimo que o marido dela chamasse atenção. Mas se pra ele tá bom, quem somos nós pra criticar, né, senhores? É verdade. Cara, eu fui falar com o rapaz e falei, cara, é o seguinte, sua esposa teve o flagrante, tá aqui a foto, tá aqui o relatório, horário tal, no local tal, e a pessoa é fulano. Pum, coloquei assim. Ele leu o relatório e, como eu falei, eu não fazia ideia do que ele ia falar. Ele leu, ele ficou quieto, fez assim uma expressão de desprezo, né? Falei, pelo menos é ele. Aí eu perguntei, falei assim, tudo bem? Não, pelo menos é ele, o cara tem mais dinheiro que eu, menos mal. Pensa num cara conformado, hein? Eu não sou assim não, senhores. Se eu for traído, ou mesmo que é uma guerreira qualquer, largue de mim pra ficar com outro cara, se ela não ficar com um cara pior do que eu vou me sentir humilhado. Só quem passou por isso sabe como é ruim. Quando você larga uma pessoa e depois de um tempo você vai lá dar uma stalkeada e vê que a vida dela tá bem melhor sem você e que ela arrumou outra pessoa 1000 vezes melhor também. E comigo isso sempre acontece, não sei porquê. Olha que eu não sou tão ruim assim, mas eu acho que é porque eu dei sorte, talvez, pras queridas que eu me relacionei, porque sempre foi isso. A não ser, é claro, a última guerreira que eu me relacionei já faz um tempinho, mas esses dias eu tive o cuidado de entrar lá na rede social dela só pra ver como é que tá. E eu achava que ia ser igual às outras, que ela tava se relacionando com um cara muito gato, ou se não tinha melhorado de vida, mas pra minha alegria não foi nada disso. A guerreira em questão tá com um shape parecido com o do Serjão dos Toletes e, como se não bastasse, é M-Sol ainda. Pelo menos foi isso que eu percebi nas imagens. Eu vi que ela tem um filho agora e aparentemente o pai é desconhecido. Vai, quem mandou me trair? Não é possível que todas as madames que eu me relacionei até hoje iam se dar bem na vida. Pelo menos uma, né? Eu sei que tem gente que fala que a gente não pode pensar assim, tem que querer o bem dos outros, mas nesse caso não. Como que você vai querer bem de uma pessoa que te traiu? Ou de alguém que você terminou o relacionamento de uma maneira conturbada? Eu quero mais é que a pessoa se lasque mesmo. Teve uma esses dias que eu não cheguei a me relacionar com ela, mas era uma que eu estudava junto e eu gostava dela. Era loucamente apaixonado. E eu fiquei curioso esses dias. Eu pensei, deixa eu ver como é que tá aquela guerreira. E aí eu fui entrar lá na rede social dela e antes não tivesse entrado, senhores. Deu até um baque. A guerreira em questão tá muito bem de vida, aparentemente tá casada lá com um cara muito mais gato do que eu, até porque essa senhora aí na época da escola também era bem bonita, mas tá com o braço de merendeira. Também não tá tão bom assim. Até porque essa senhora já é veterana, já tem uma certa idade, pelo que eu vi nas imagens, já tem uns 2 filhos lá com o cara, mas ela venceu na vida, lazarenta. Mas claro que eu tô brincando, né, senhores? Eu não penso desse jeito. Eu desejo o melhor para as pessoas aí, para que eu também possa viver da melhor forma possível, mas que é bom ver uma pessoa que pisou em você ter virado um toiço com o passar do tempo, isso aí não tem como negar, é uma imensa satisfação. Essa guerreira que me traiu, que eu falei que tava com o shape do Serjão dos Toletes, além da circunferência, eu pude perceber também que aparentemente ela não progrediu financeiramente. Chupa, isso mesmo. Pelo menos uma notícia boa, né, senhores? A não ser, é claro, que eu esteja errado, mas eu acho que dificilmente alguém que venceu na vida tira uma foto e põe na rede social onde a parede de fundo tá só o chapisco, só o reboco. E bem feito pra ela, pelo menos na minha casa tem reboco. Quem mandou me esculhambar nos velhos tempos? Se a pessoa tivesse comigo, pelo menos um fundo decente para as fotos dela eu poderia providenciar, mas muito pelo contrário. Já nesse caso do metaforando aí eu não entendi muito bem. Eu não sabia que ele era especialista nisso, em descobrir traição ou não. Será que ele consegue saber se a pessoa tá sendo infiel somente pelas microexpressões faciais ou ele faz algum tipo de investigação? Eu sei que se for um marido investigando a esposa, a pessoa que tá investigando não pode filmar a esposa, não pode colocar escuta, não pode fazer nada, que senão é violência psicológica. Somente a esposa tem o direito de fazer isso, colocar detetive atrás do marido pra ver se ele tá atraindo ela. E mesmo assim, com todas essas leis aí só lascando com os homens, e ainda assim a gente tem que achar gostosinho se uma pessoa trai a gente e depois ainda se dá bem na vida? Não, senhor. Aí já tá querendo demais também, né? Nesse caso aí que a gente viu que o metaforando descobriu uma traição da esposa com o marido que contratou ele, eu acho que o marido pode ter se sentido aliviado que o Ricardão tem boas condições financeiras, que pelo menos talvez a esposa não vai encher o saco, né, querendo o grosso depois do divórcio. Pelo menos com esse vídeo aí deu pra gente perceber que nem todo mundo é amargurado que nem eu e quer ver outra pessoa se lascar depois que se separa dela, e o metaforando só farmando, né? Pra ele é uma imensa satisfação. E se for isso mesmo, isso significa que o miserável é um gênio. Só o metaforando agora pode investigar algum caso de infidelidade, porque pela lei o homem praticamente não tem o direito de fazer nada, né?
e o metaforando, se aproveitando da brecha do sistema, foi lá e ofereceu o serviço dele. Se a pessoa contrata ele, não é preciso fazer uma investigação muito a fundo. Ele, somente com as imagens que o marido fornecer, talvez já consegue dar o veredito. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e considere um dia juntar-se a Chagas Prochasca Little Pistol, ex-namorada com braço de merendeira que virou emissol e não sabe nem tirar foto, o desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!